Olá amigos, amigas espiritualistas, como vai vocês? Por aqui tá tudo bem? E hoje vamos falar sobre o norte. Eu vou te dar um norte para as técnicas de viagem astral. Isso é, falando sobre técnica indireta, né, um processo na verdade indireto, e o processo direto de fazer uma viagem astral, um desdobramento, uma emancipação da alma, um desdobramento, uma emancipação da alma, a projeção astral, a viagem astral e tantos outros nomes que a gente dá para a mesma coisa, não é mesmo? Então, vou aqui bebendo uma aguinha aqui. Vai dar copão. E vamos nessa, começar esse nosso bate-papo sobre isso, esse norte para você que às vezes está começando, às vezes está já galgando algum tempo, já caminhando algum tempo sobre viagens astrais. Então a gente vai começar por aí. Mas antes, é claro, vou dar uma limpada no meu óculos aqui, coisa. Antes, é claro, eu até coloquei ali um viagem astral, uma coisinha assim, pra ter alguma coisa pra vocês verem, né? Eu tô com um papelzinho aqui para pagar depois. Então, vamos lá, antes de começarmos, né, esse nosso bate-papo, eu peço a vocês que estão aí assistindo, né, que se conectem. E como a gente se conecta, né, a algo maior, vamos orar. Uma oração sempre é boa. Então, eu peço a tia aí que está assistindo, que antes da gente começar o nosso bate-papo, você faça sua oraçãozinha a Deus primeiramente, né? Aos seus amigos espirituais, a toda a sua equipe, né, espiritual, a todos os seus mentores, seus guias, que te ajudem, né? E que Deus te ajude, né? Seja através deles, seja através dos anjos, seja através de quem for, que te ajude a ter um esclarecimento melhor, né? Um entendimento melhor, uma absorção melhor do que for falado aqui, porque às vezes, né, é sempre bom, tá, fazer essa oração para você poder abrir seus canais do entendimento melhor, tá? Eu já fiz a minha oração, né, para me conectar a algo maior, e você faz a sua aí. Você pode muito bem pausar o vídeo, tá, nesse instante, e fazer sua oraçãozinha, agradecendo, tá, um empoderamento aqui, agradecendo, né, pela oportunidade e pedindo que a sabedoria maior possa invadir seu coração, né? Penetrar seus canais de conhecimento e te deixar com a sua mente aberta, seu coração aberto para receber, né, todo o entendimento, todo o conhecimento que for ser passado, tá? Então você peça a Deus, né, aos seus mentores, quem for, que te ajude a trazer esse entendimento, nessa facilitação, tá bom? Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, feito sua oraçãozinha. Então, vamos começar o nosso querido bate-papo. E eu não fiz um roteirinho nosso, que roteiro bacana, mas eu tô aqui com uma apostila de técnicas de projeção astral, né, abertas aqui, de viagem astral, seja como você for falar. E vamos falar, né, sobre as técnicas, né? Como saber qual técnica melhor se encaixa, né, para você em si, tá? Se você é um iniciante, sempre quando a gente começa a estudar um pouco sobre viagem astral, a gente vai cair em um processo, vou chamar de processo, tá? De desprender de forma direta, tá? E eu vou explicar por que é um processo e não uma técnica, tá? Uma técnica em si é, por exemplo, a técnica, como que eu diria assim? A técnica é quando você começa você deita, né? Você deita e pratica uma técnica para sair do corpo, né? E essa é um tipo de técnica, tá? Por exemplo, a técnica do cordão. A técnica do cordão é você deitar, imaginar uma corda, né? Um cordão, uma corda bem grossa assim, e for subindo, imaginando todas as sensações, né? Isso é uma técnica. Aí o processo de sair vai depender se é direto ou indireto
Aí, por isso que, às vezes, se você for pesquisar, você tem que pesquisar como técnica indireta de projeção astral, tá? Só que, ao meu ver, é um processo de saída indireta e não uma técnica indireta, tá? Mas eu vou te passar aqui todo o processo indireto, que seria uma técnica indireta para fazer a projeção astral. Só que do decorrer, né, do processo, você pode acabar praticando uma técnica indireta, tá? Só que aí vai variar muito se você quer indireto ou direto, porque a indireta é sutilmente mais fácil para quem está começando. É sutilmente por quê? Porque mesmo assim tem as suas dificuldades e a direta tem também as suas dificuldades. Então, se você deveria praticar as duas, tanto a direta como a indireta, só que separado, tá? Por exemplo, uma semana ou um mês, pega um mês. Em um mês você pratica a técnica direta. Você viu que não teve muito resultado? Pratica a indireta em outro mês. E aí você vai ver em qual você se adequada mais. Por exemplo, eu tenho uma apostila com 22 técnicas de projeção astral. A maioria, algumas delas, são uma loucura, tá? Algumas só eu pratiquei, poucas, e eu acabei pegando as melhores, tá? As melhores que pra mim encaixam mais, tá? As melhores para mim. Para você, eu não sei, você tem que praticar. Então, assim, eu vou te passar a técnica indireta, que vai ser melhor para quem está iniciando. Porque geralmente você inicia e eles já te colocam a indireta. Eu vou te explicar por que a direta às vezes não dá muito certo. A técnica direta e indireta tem a diferença. Eu vou te mostrar qual a diferença. A técnica direta, ela funciona o seguinte: você está acordado, por exemplo, aqui você está acordado, certo? Na minha mão direita aqui, não sei se você está vendo direita ou esquerda, mas essa mão aqui é acordado. Eu acho que eu vou até escrever na minha mão. Acho que não precisa, mas vou. Aqui, acordado. E aqui é dedo dormindo. Eu acho que apaga depois. Não sei. Então, não sei se apaga. Eu acho que sim, que esse daqui é o quadro branco. Apaga. Então, essa daqui você está acordado. No momento que você está acordado, digamos que a caneta seja a sua consciência, tá? A caneta é a sua consciência. Então, aqui, esse é o seu corpo. As mãos são o seu corpo. Então, a sua consciência está aqui. E ela está acordada, certo? E para você dormir, então, temos aqui dormindo. Acordado. Aí, nesse processo entre dormir e acordar, existe uma transição. E nessa transição, quando você está acordado, a sua consciência, ela é condicionada a adormecer, a apagar totalmente, tá? A apagar, ela apaga, fica sonhando, mas por uns instantes ela apaga. E aí o que acontece? Você está acordado. Nesse processo aqui, ela tende a apagar, somente tende a apagar a sua consciência, tá? Ela tende a apagar, você já acaba se embaralhando de um monte de imagens e você apaga. E aí você está dormindo, seu corpo dorme, sua consciência dorme também. Ela fica apagada lá dormindo, sonhando, né? Aí o que acontece? O seu corpo astral, ele dá uma levantadinha acima do seu corpo, alguns metros, alguns centímetros, tá? E fica pairando por ali. E nisso que ele fica pairando, tem, né, os cordões astrais, eles interligam, né? São cordão de conexão com o corpo. Então ele vai estar dormindo aqui sonhando. E é nessa e gera uma cúpula, né? Uma cúpula de proteção para que você fica preso, tá? Paralisado. É como uma paralisia. Tipo, o corpo fica paralisado, o espírito também fica paralisado, né? O corpo astral fica paralisado ali, enquanto existe um sonho rolando ali dentro da consciência, né? Os processamentos no sonho. E a técnica direta é isso. A técnica direta é difícil por causa disso, porque a sua consciência está condicionada a adormecer. A sua consciência está condicionada desde pequeno que quando você deita para dormir, você apaga e acorda no outro dia. Né? Você deita para dormir, o seu corpo dorme e a sua consciência acaba também apagando também. Então, você precisa recondicionar isso e controlar a sua consciência
de forma que durante esse processo de acordar dormindo, você precisa pegar esse processo aqui e manter a consciência capaz, a consciência total de que eu tô acordado, beleza, eu vou dormir, mas eu fico acordado, a consciência dorme. A consciência não dorme, perdão. O corpo dorme, a consciência fica acordado. Chegou aqui, o corpo está dormindo e a sua consciência está ativa e acordada. Então, eu sei que meu corpo está dormindo, mas eu não estou dormindo. Então, eu pego e saio do corpo. Tá? Dá também para você fazer entre a transição. Então, eu estou acordado, quando eu chegar quase a dormir, eu saio do corpo, o corpo dorme, a minha consciência já está fora, né? Dá na mesma, tá? Mesmo se o seu corpo acabou de dormir, você também consegue sair. Aí você já está em paralisia do sono, entendeu? Eu tô paralisado. Seu corpo está paralisado dormindo e a sua consciência está acordada e ativa. Você precisa relaxar para que você se desprenda, tá? E aí que entra aquela dificuldade, né? Porque se sua consciência está condicionada a toda vez que eu tô acordado, deito para dormir e apago, fica difícil manter a consciência ativa e lúcida. É claro, é apenas uma dificuldade. Você pode treinar e você vai treinar provavelmente por muitos tempos, tá? Até você conseguir ter uma viagem astral, tá? Hoje em dia eu pratico a indireta, porque eu sei que para mim é melhor. Tá? Mas você aí pode praticar tanto a direta quanto a indireta e se conhecer, porque alguns praticam a direta e conseguem tranquilamente, tá bom? A indireta é o contrário disso tudo. A indireta você está dormindo e nessa transição de dormindo e acordado você sai do corpo, porque a tendência da consciência, o condicionamento da consciência é se manter acordado quando você começa a acordar. Tá? Então, quando ela está dormindo, ela começa a acordar, começa a ativar os neurônios, né? Os neurotransmissores começam a ser ativos. Mais frequente, né? Eles já estão ativos ali, mas eles começam a se movimentar bem mais, tá? Porque a consciência já está ali ficando mais lúcida, mais consciente. Então, nessa transição aqui, chegando bem perto mesmo, você ainda está ali naquele estado de desprendimento, né? Porque o corpo começa a alma, assim, o corpo espiritual começa a descer, né? A alma desce pro corpo e aí você começa a ter os primeiros processamentos, só que ainda existe um desprendimento mais fácil ali que você consegue sair do corpo. Então é essa fase que você precisa pegar e sair. E é mais fácil porque a sua consciência está condicionada a ficar acordada, né? Então, quando você está dormindo e ela passa para acordado, ela se mantém acordada. E é por isso que é mais fácil sair do corpo nessa técnica indireta, nesse processo indireto, tá? É um processo, para mim é um processo e a técnica em si é uma técnica de viagem astral. Seja direta, seja indireta, o direto e indireto é um processo, tá? Então, por exemplo, digamos o rolamento astral, né? Um rolamento, uma técnica de viagem astral chamada rolamento, que consiste em você, o seu corpo está aqui, imagina que ele é reto, tá? Você vai rolar ele aqui para o lado, sabe? Você está aqui, aí ele gira para o lado, né? Ele gira assim, né? Você está dormindo aqui, você gira para o lado assim, e gira mesmo, dá 360 várias vezes. E até cair no chão, cair entre aspas, né? Você literalmente vai cair no chão, vai sentir que caiu. Se você não tiver consciência, você vai pensar que você caiu de verdade, tá? Mas com prática você vai saber que está no astral, tá bom? Então, fazer também alguns treinos. Eu nunca caí, tá? Eu costumo fazer muito isso, eu nunca caí no físico de verdade, tá? Até porque eu consigo sentir quando é o físico, quando é. O peso é maior, tá? O peso é muito maior, o corpo é muito pesado, então é muito diferente. Aí essa é a técnica do rolamento é uma técnica. E dependendo do processo que você pratica ela se torna direta ou indireta, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês como é feito de forma indireta, tá? Primeira coisa, anota no caderno que é melhor, tá? Anota no caderno que é melhor. O processo REM, né? Quando você tá acordado e vai dormir, o processo REM leva de em torno de umas 3 a 4 horas para você entrar no processo, né? No estado de REM, no estado de REM, que é o estado onde você começa a ter sonhos, que aí o corpo já tá meio desprendido, tá?
Por enquanto, o corpo não desprende na hora, tá? Ele fica um tempinho no corpo, aí dá um tempinho ali, né? Calibra as energias, e aí no processo de REM ele já tá desprendido, ele começa a sonhar, tá bom? Então o que acontece? Aí você acorda, né? Você vai dormir, esse é o processo indireto, tá? Você primeiro dorme sem ter feito nada de técnica, tá? Você pode até fazer algumas horas antes, pode, alguma limpeza bem alguma hora antes, uma limpeza espiritual ali no seu corpo, né? Você pode limpar uma hora antes de dormir também, tá? Limpar o corpo, né? Limpar o espiritual, né? O corpo espiritual, que eu tô falando aqui. Então você vai dormir, deita pra dormir e dorme pelo menos umas 3 horas a 4 horas, tá? É uma regra? Não é uma regra. Você pode dormir 6 horas se você souber que se você acordar depois de 6 horas, você vai ficar ainda 1 hora acordado. De 30 a 1 hora, de 30 minutos a 1 hora acordado. Se você saber que se eu acordar, eu dormir 6 horas e eu ficar 30 minutos ou 1 hora acordado, eu consigo voltar a dormir tranquilamente, então fica 6 horas, tá? É um processo de experimentação sua, tá? É só sua. É um conhecer-se, é um autoconhecimento seu. Seu autoconhecimento. Então o que você vai fazer? Você vai... detalhe, você também pode experimentar dormir por 1 hora, tá? Só que dormir por 1 hora não necessariamente vai te ajudar muito, tá? Porque não necessariamente você vai entrar no estado de REM, tá? Só que esse número de 3 horas a 4 horas é um estudo científico? Mas varia de pessoa para pessoa também, tá bom? Varia de como você tá cansado e tudo mais, tá? De como é seu sono, se o seu sono é muito superficial, né? Então varia muito sobre isso, sobre você mesmo, tá? Sobre a pessoa. Então é uma autoexperimentação, é um autoconhecimento. Você faz por 1 hora, faz por 2, né? Eu acordei 2 horas. Só que é o detalhe, tá? Detalhe, você precisa também se conhecer o quanto tempo você tem que ficar acordado e quanto tempo você não pode, né? Tipo, o seu tempo mínimo. Por exemplo, meu tempo mínimo é, nossa, no mínimo do mínimo 30 minutos. Se for menos que isso, eu não consigo de jeito nenhum ter o processo bem estabelecido ali, tá? Porque acaba não acontecendo muito, né? Acaba diminuindo muitas minhas chances de ter uma experiência astral, tá? Então você precisa ficar, eu pelo menos ficar 1 hora. Às vezes é difícil, você acorda meio sono assim, aí você tem que tomar uma água, ir no banheiro, né? E ficar lá 1 hora fazendo nada. Detalhe, tá? Ajuda muito você ler alguma coisa sobre viagem astral e rever todos os processos que você vai fazer depois, tá? Porque é um planejamento, tá? Então por isso você tem que estar anotando agora sobre isso. Então você vai lá, é um planejamento, tá? Você vai escrever no caderno quantas horas você vai dormir, apenas só dormir até o seu estado REM. Vou, por exemplo, pegar 3 horas. Você escreve lá, dormir por 3 horas. Aí você vai lá no seu despertador, você coloca o tempo de 3 horas, tá? Desde o período, por exemplo, meia-noite. Eu vou dormir meia-noite, eu coloco lá 3 horas. Para despertar 3 horas e eu acordar 3 horas. Ok. Acordei 3 horas. Quando eu acordar 3 horas, eu vou ficar... Você anota, né? Ou 30 minutos ou 1 hora. Vamos colocar 1 hora. Coloquei 1 hora ali no caderninho, você tá anotando, né? Coloquei 1 hora, então 4 horas eu volto pra cama dormir, né? Você pode fazer uma meditação também, você pode sentar na cama, você só não pode deitar na cama, porque se você deitar você vai dormir antes das 1 hora de acordado, né? Então pelo menos fica ali acordado, né? Fica ali acordado, sentado mesmo, faça uma prece, né? Uma oração, tal, fica revendo todos os seus planejamentos e às vezes até dá uma lida num livro espiritualista, tá certo? De viagem astral preferencialmente. Mas não é uma regra. Só que tem que ser espiritual, tá? Tem que ser algo mais elevado, tá bom? Então, o que você faz? Eu volto a dormir às 4 horas. 4 horas eu voltei a dormir sem despertador nenhum. O que você pode fazer é, se eu tenho trabalho, por exemplo, eu tenho que acordar às 9 horas para algum compromisso,
não tem problema nenhum. Mas você vai dormindo, você vai voltar a dormir com a intenção de acordar sem o despertador, tá? Você precisa acordar naturalmente, é uma regra, porque se você acordar pelo despertador, você já vai entrar no corpo físico na hora ali, tá bom? Você não vai conseguir pegar essa transição entre dormir e acordar. Você não vai conseguir porque o seu despertador te faz acordar assim, muito rápido, tá? Faz você voltar no corpo já processar, não, eu tenho que sair, tenho que acordar, entendeu? Então você não consegue sair do corpo, tá? Mas se você colocar, por exemplo, 9 horas eu tenho que despertar, tenho que acordar de qualquer jeito, você coloca lá e tenta acordar antes naturalmente, tá? Ah, mas como eu faço isso, Daniel? Você vai dormindo, você faz uma técnica, tá? Eu vou te mostrar uma técnica incrível. Você vai dormindo pensando, eu vou acordar, por exemplo, 6 horas. Eu vou acordar 6 horas. Vou acordar 6 horas, vou acordar 6 horas. Eu vou acordar 6 horas e colocar em prática as técnicas indiretamente, tá? Eu vou acordar 6 horas, vou acordar 6 horas. Beleza. Aí, digamos que você conseguiu, né? Você volta a dormir, né? Você volta a dormir sem fazer nada, né? Nenhuma técnica, não. Se você fazer uma técnica agora, vai ser técnica indireta, tá? Mas você tá fazendo um processo todo indireto e aí você estraga tudo, tá? Então, não faça técnica direta quando você estiver praticando técnicas indiretas. E a mesma coisa, só que é diferente, tá? É diferente quando você estiver praticando técnicas diretas. Se você estiver praticando técnicas diretas e você notar essa oportunidade, né? Essa oportunidade, caramba, eu tô dormindo, né? Eu tô acordando, você pode praticar indireta. Olha só que legal. Só que você não pode praticar a direta, tá bom? Quando você estiver fazendo indireta, porque isso já é exaustivo, tá? Com o tempo, tá liberado. Com o tempo só. Com o tempo, fazendo muito tempo, mais meses fazendo só indireta, e você conseguindo dominar ela, aí beleza, você vai para direta, tá? Só que não tenta misturar muitas coisas agora no início das suas técnicas, tá bom? Tenta focar apenas numa coisa só. Eu vou fazer a direta, eu vou fazer somente a direta. Eu vou fazer indireta, eu vou fazer somente a indireta até conseguir algum resultado. Aí você viu que você começou a ter bastante resultado, a dominar bem a técnica, aí você começa a adicionar um pouquinho da direta, tá bom? E tanto é que você começa a ter algumas oportunidades para praticar a direta. Só que, praticando a indireta, você consegue ter algumas oportunidades de praticar a indireta. Só que não foca muito nisso, porque a indireta pode estragar suas experiências com a direta, tá bom? Então, só quando você tiver algumas experiências a mais ali com a direta, você começa a introduzir a indireta também, ok? É isso. Então, voltando lá. Você voltou a dormir 4 horas da manhã e tem que acordar pelo menos naturalmente. Você tem que acordar naturalmente. Não tem jeito mesmo, tá? Não tem jeito. Tá? Por isso que essa técnica é mais porque quem tem um pouco mais de tempo, tá? Quem tem um pouco mais de tempo. Ah, mas Daniel, eu tenho que acordar às 4 da manhã e eu vou dormir meia-noite. Eu não consigo. Aí você não tem muita escolha, tá bom? Às vezes você nem consegue dormir direito. Então, se você não tem essa escolha, meu querido, praticando sua folga, a técnica direta, você praticando sua folga ali. Durante o dia, quando você tem algum intervalinho ali, você pratica as técnicas indiretas que você vai praticar na indireta. Na hora lá, você dá uma praticada antes para você se acostumar, né? Todo mundo tem que fazer isso, tá? Praticar, por exemplo, o rolamento, você tem que sentir o rolamento, então você pratica como você faz, né? Então você deita ali em algum lugar e você vai praticando, lembrando, tá? Isso é muito importante. Bem antes, tá? Então, o que você vai acontecer? Você vai acordar naturalmente, tá? Então, eu dormi 4 horas, paguei. Aí eu reparo, eu tenho que já ter na minha mente, bem antes de dormir, tudo isso. Eu tenho que saber que ao acordar, eu tô acordando, eu não vou me mexer. Você tem que lembrar disso. Você não pode se mexer. Você não pode abrir os olhos. Você tem que manter os seus olhos fechados. Eu sinto que eu estou no corpo. Tá? Eu sinto que eu estou no corpo. Eu mantenho os olhos fechados. Eu mantenho o corpo relaxado sem me mover. Tá?
Não se move de jeito nenhum. E não mantém ele rígido, deixa ele relaxado. Eu acordei, estou relaxado, não abro os olhos. E não pode demorar muito, tá? Não demora muito. Nos primeiros segundos que você... Opa, percebi que eu tô acordado. Já pratica a primeira técnica, que é o rolamento, tá? Que é sair. Você sai, só sai. Não tem muito o que falar, tá? É só você pegar e sair do corpo. É nos primeiros 5 segundos, tá? Que você sabe que tá acordado, assim. Nossa, 5 segundos, muito rápido. É como se fosse... instinto, como se fosse instinto mesmo. Tem que ser um instinto, sabe? Tem que ser um instinto. Você já vira assim. Eu costumo virar o corpo e só sair, entendeu? Tá? Então você pode, por exemplo, só levantar, né? Levantar é mais fácil rolar. Mas aí é de você, tá? Aí é de você. Você pode levantar assim e sair caminhando. Ou você pode, sei lá, sair voando, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa do gênero, tá? Nos primeiros 5 segundos. Aí, deu um tempo, você viu que não deu certo, né? Não surtiu efeito, você coloca em prática os ciclos de técnicas indiretas, tá? Que aí entra, né? A técnica indireta em si, você pode colocar pelo menos 3 nesse ciclo, né? São 5 vezes que você vai fazer esse ciclo. Então, no primeiro ciclo, você já fez o rolamento, né? Você pode refazer o rolamento, tá? Você pode fazer no primeiro ciclo o rolamento, você decide. Tem também a técnica fantasma que você pode fazer, tá? Essas técnicas aí estão contidas no livro do Mikael Raduga, tá? Ele não é um cara muito da hora para se ler a teoria de projeção astral, mas as técnicas dele são muito boas, né? E tem, por exemplo, a técnica fantasma, da mão fantasma, tem a técnica do rolamento que eu falei para vocês, que é muito boa, por sinal, mas depende de você, tá? Para mim é boa, para você eu não sei. Tem também a técnica da visualização das mãos, tá? Tem a técnica, por exemplo, da natação. Tem a técnica também que é visualizar imagens, né? E a técnica do cordão, por exemplo, é uma prática que não é do livro do Raduga, só que você pode acrescentar ela. Você pode acrescentar várias técnicas. Por exemplo, a técnica da concentração mental, da visualização projetiva. Você pode praticar a técnica do relaxamento e afirmação. Todas essas técnicas, se você pesquisar, eles vão te direcionar para um processo direto. Só que são técnicas que você pode fazer indiretamente e vai dar um resultado melhor, tá? Algumas técnicas que eu nem vou comentar. Por exemplo, uma técnica muito conhecida, uma técnica boa, estado vibracional. Você pode fazer o estado vibracional nessa condição, né? O estado vibracional é um estado, né, que o corpo fica agitado, suas energias se agitam muito conforme você movimenta suas energias para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Vai depender de você, mas tem que ter um foco, tá? E aí o que acontece? Você coloca, por exemplo, a técnica, digamos, do cordão. Primeiro, eu começo a subir o cordão imaginando o cordão. Ok, 5 segundos apenas. Eu vou imaginando. Eu senti algum você tem que se perguntar, eu tô sentindo alguma coisa, né? Você tem que sentir alguma coisa. Se você estiver sentindo alguma coisa, você intensifica. Se não, você parte para a segunda técnica, tá? Que é, por exemplo, visualizar imagens. Aí eu visualizo, por exemplo, eu concentro, né? Eu concentro em estar visualizando alguma imagem, tá? Então você fecha os olhos e se concentra na visualização de alguma imagem. Ou então se concentra, por exemplo, numa imagem do seu quintal, né? Aí você sai do seu quintal. Essa técnica, tá? Eu acho difícil pra mim, porque eu não consigo muito bem visualizar, tá? Você que se visualiza bem, vai ser mais fácil. E aí, 5 segundos. Comecei a ver alguma coisa? Intensifica. Se não, parte para a terceira, se você tiver a terceira. Se você não tiver a terceira técnica, você planejou isso antes, tá? Muito antes, você já tem na memória, já muito fixa e condicionada, né? Que eu tenho 1, 2 ou 3 técnicas que eu estarei praticando, né? Então, se você tiver uma terceira técnica, você vai para a terceira técnica. Se não, você volta para a primeira e aí conclui um ciclo, né? Aí você começa o segundo ciclo, faz de novo 5 segundos, sentir alguma coisa, não. 5 segundos, sentir alguma coisa, não. Volta para o primeiro ou vai para o terceiro, depende de você.
E aí, só que tem que ser planejado, tá? Não pode do nada acrescentar um terceiro ali. Não, tem que ser já planejado, tudo certinho. Tá? Então, você vai pro segundo até dar umas 5 vezes ou 3 vezes. Isso vai depender muito de você, tá bom? 5 vezes tá bom. Um ciclo de 5 vezes. Deu 5 vezes desse ciclo e você não conseguiu ter resultado em nenhuma técnica, então você vai ter que voltar a adormecer se você tiver tempo, é claro. Você volta a adormecer novamente, né? Você volta a dormir e aí você aproveita, você põe em prática na próxima vez que você acordar novamente, naturalmente. Então, eu acordei naturalmente de novo, né? Já faço, né, o desprendimento nos primeiros 5 segundos rapidamente, né? Nossa, eu tô acordando, já vou, sabe? Quando você tá ali, ela sentiu que voltou, já vira assim, já sai, tá? É um negócio muito rápido, muito instintivo, sabe? Você tem que manter na sua cabeça. Viu que você tá ali no corpo, então você começa o ciclo novamente. E é isso. É essa técnica direta, que é bem boa, tá? Pelo menos pra mim. Mas pra quem é iniciante, é ótima. E a técnica direta, ela é difícil por causa disso, né? Porque você pega, por exemplo, dá pra fazer técnica direta com o rolamento? Dá também. Mesmo tendo aprendido de uma forma indireta, dá também. Porque a técnica direta ou indireta, o direto e indireto é um processo que você faz. A técnica direta, o direto não é que a técnica é direta, é que o processo é direto, sabe? A técnica é a mesma, tá bom? A técnica é a mesma, vai depender do processo que vai fazer. Por exemplo, eu tô acordado, eu vou praticar uma técnica de forma direta, então uma técnica de projeção astral de forma direta, né? Então eu vou dormir e eu tô aqui acordado, vou praticando, porque aí quando eu começar a sentir aqui nesse estado, eu já saio do corpo. Só que é mais difícil porque minha consciência tende a dormir. Então, é isso. Caso vocês queiram que eu fale mais sobre alguma técnica em específico, podem falar. O livro é um Mikhail Raduga, quem quiser ler, tá? E eu vou falar algumas técnicas daqui da apostila, bem de uma forma um pouco rápida aqui, uma forma bem superficial, tá? Por exemplo, técnicas de autorrelaxação psicofisiológica, técnica da concentração mental, visualização projetiva, relaxamento e afirmação, ativação da hipófise. Hipófise é uma glândula, tá? Como a pineal, tá? Mas eles estão perto aqui, ficam na cabeça, no centro, né? Técnica da respiração, técnica com reiki, né? Técnica da visualização com as mãos, que eu falei, tá até aqui. Técnica asteca, eu não sei. Técnica cordão, né? O estado vibracional, concentração, evaporação. Tem muita coisa muito diferente aqui, tá? Algumas eu não aconselho fazer, tá? Yoga, mantra projetivo. Esse mantra projetivo é o faraó, tá? Você dorme e vai mentalizando esse mantra. Diminuição do medo. Jejum, abertura da porta, não sei, nunca fiz. Indução e saturação da mente. Esse daí é uma técnica que eu acho que o Saulo usa para quando você estiver muito, muito cansado. Projeção através da sede, não aconselho. Despertamento musical no astral, não sei, não li essa técnica. Auto-hipnose é interessante. Eu já usei áudios, tá, para indução. No meu canal tem até um áudio para te facilitar na via astral. Em outro vídeo eu vou relatar os meus resultados com esse áudio que eu criei. E a auto-hipnose induzida é bacana quando você tem um áudio guia, tá? E é isso. Essas são as... Eu vou até ler alguma das técnicas. Por exemplo, vamos ver um... É que são... essa técnica da concentração é do Saulo Calderon. Isole-se em um lugar calmo,
e sem barulho, avise a todos para não ser incomodado. Acenda uma vela num local alto sobre um prato largo e sem risco de incêndio. Já ouvi falar isso, essa técnica do sol, onde possa ter tal visão, tanto sentado quanto deitado. Você escolherá a posição que lhe servirá melhor. Escureça o quarto totalmente, pois a luz da vela já deixará uma luz natural. Após exercícios energéticos, o EV, estado vibracional, tá? Olhe diretamente para a vela, fixe o olhar até sentir que entre a vela e você existe uma ligação e que naquele momento só tem você e ela, e vá assim, desejando fortemente chegar até ela e tocá-la. Se você sentir que está se locomovendo, pense em ir à vela imediatamente, pois o alvo mental que criou nem a faixa de atuação do cortante poderá te prender no corpo. Não se esqueça de fazer os exercícios energéticos, principalmente se concentrando no chakra frontal, né? Aqui, chakra frontal, para não entrar numa projeção cega devido ao chakra frontal estar bloqueado. Ele fala que fronto chakral, meu pai do céu, né? Então é isso, é uma técnica do sol. Algumas regras ele fala com. Se você perceber, essa técnica aqui da concentração, ela não tem como fazer de uma forma indireta, porque necessita, né, de ter um prato no escuro com uma vela acesa. Então é uma técnica direta, como vocês podem ver, e dificilmente você conseguirá projetar nessa imagem. Você não vai conseguir, né, abrir os olhos assim diretamente e ficar olhando lá. Não tem como, tá? Então é uma técnica direta. Vocês podem reparar que é uma técnica direta e a maioria daqui é uma técnica direta, tá? Por exemplo, a técnica da evaporação do Vanderlei Oliveira. Deite-se, leve seus pensamentos a bons propósitos e vá relaxando o corpo. Vá visualizando uma luz douradinha que vai subindo dos pés à cabeça. À medida que essa luz vai subindo, seu corpo vai ficando amortecido, relaxado. Você mentalmente vai se desconectando de tudo, prestando atenção apenas na luz dourada, preenchendo você por completo. Quando seu corpo estiver totalmente relaxado, imagine que você começa a evaporar para cima, para fora do corpo, como se fosse gasoso, começa a escapar do corpo. Como você pode ver, é também uma técnica direta. Então todas as técnicas que você vê aqui vai ser uma técnica direta. E é por isso que essa técnica que eu te falei, a técnica indireta, é mais rara de você ver quando você estiver estudando sobre projeção astral. Pessoas não falam muito sobre, e é uma ótima técnica, uma técnica que você vai conseguir sair do corpo se você praticar bem. Ela é uma técnica um pouco exaustiva, assim, ela tem essa sua dificuldade, porque você acaba tendo uma certa exaustão mental por estar super concentrado mas ela é muito boa, tá? Por mais que ela crie essa sensação de tipo, caramba, que concentração, né? Tem que manter cabeça muito ativa quando eu estiver acordando, já tenho que saber o que eu vou fazer ali na hora ali, mas ela é muito boa. A técnica direto por si só, ela é muito difícil e exaustiva também, porque você tem que recondicionar toda a sua mente. Ela demora muito mais, porque a sua mente ela já está condicionada desde pequenininho, então é muito difícil quebrar essa barreira, tá bom? Mas dá certo, e eu te aconselho a começar com a indireta, depois vai cavalgando, né, caminhando devagarzinho a direta, tá bom? Então, foi muito bom poder trazer esse conhecimento a vocês, que eu venho desde muito tempo já, há mais de 10 anos, experienciando. Apenas há poucos anos eu tenho conseguido, né, de uma forma muito pouca, caminhar devagarzinho nas técnicas diretas. Eu ainda prefiro as indiretas, mas é muito bom poder estar trazendo para vocês algo que é pouco falado no mundo, né, da projeção astral. Bom, eu vou convidar vocês agora para uma oração de final, né, do nosso bate-papo legal. Eu vou convidar vocês a uma oração aqui, uma oração de agradecimento a Deus, né, principalmente Deus, um agradecimento a Deus, Pai do Universo, Rei do Universo, e aos seus amigos espirituais, aos seus guias, aos seus mentores, por estarem aí com você, né, um agradecimento a eles, por terem
né, trazido essa bênção a vocês, né, por estarem ali com vocês, te ajudando de alguma certa forma, e a todo o conhecimento que você absorveu, que foi trazido a você, né, e eu agradeço de todo o meu coração por vocês estarem assistindo esse vídeo, né, dando tanta consideração assim por estar aqui, vendo esse vídeo até o final. Então, eu agradeço também, né, aos meus amigos espirituais, né, a Deus por estar me dando essa oportunidade de falar, né, de levar esse conhecimento à frente, né. Então, muita gratidão a todos. Vamos agradecendo, né, nosso agradecimento. Bom, muita paz e muita luz. Nos vemos no próximo bate-papo, se Deus quiser.